Olá, galera do sétimo ano, vamos para mais uma videoaula. Hoje o nosso tema de história é os antecedentes da Reforma Protestante. E aí nós vamos falar que a Igreja Católica, como nós já sabemos que foi debatido lá no conteúdo do Renascimento, né? A Igreja Católica ela sobreviveu, né, a uma queda do Império Romano do Ocidente. Vocês lembram disso quando eu ressaltei isso aí lá no nosso conteúdo? Então, e aí a gente vai ver que ela se tornou a instituição política mais forte, onde influenciou os senhores feudais, né? E organizou também o movimento das cruzadas. Financiou também, além de organizar o movimento das cruzadas, ela financiou o quê? Financiou as grandes navegações. E aí a gente tem alguns pensadores da luta ideológica. Foram eles, Pedro Valdo. O que era que Pedro Valdo pensava sobre esse momento? Dizia que era um rico comerciante francês, que a gente vai ver que ele se converteu ao cristianismo e depois ele encomendou a tradução da Bíblia em latim. Por quê? Porque era um idioma que poucos entendiam. Depois veio John Wycliffe, um inglês, né? Lá do Nascimento, ele foi considerado um grande precursor da Reforma Protestante. Porque ele era, minha gente, um teólogo que estudava as práticas e políticas, né, da Igreja Católica. E aí a gente vai ver que essas práticas, essas políticas da Igreja Católica, elas foram colocadas, né, por ele. Ele disse, não, a gente vai ter que observar. Então, depois dessa tendência, veio quem? Veio John Hus. O que foi que ele fez? Ele era um seguidor, né, de Wycliffe. Ele gostava de estudar ele, de entender, né? Ou seja, então ele estudou a Bíblia, né, e passou a exigir que esta fosse uma peitada pelo clero. Então ele pensou assim, essa é a Bíblia, né? A gente vai falar, a gente vai enfatizar, a gente vai focar o estudo nela. E aí eu vou querer que todos respeitem a Bíblia, né? Que eles têm que respeitar. Ou seja, o clero, eles tinham, né? A gente tem que dizer que eles tinham que ser, que ele fosse respeitado pelo clero. Nesse momento, eles defendiam o fim do luxo e das regalias e dos privilégios dos religiosos. Lembra que eu falei lá na Contra-Reforma sobre essas regalias e esses privilégios? Depois a gente vai pensar. Os reformadores protestantes. O que eles fizeram? Quem foram eles? A gente vai falar do São Tomás de Aquino. A base da concepção do São Tomás de Aquino era adotada pela igreja, né? Ele estava muito focado dentro da igreja, falava muito sobre as percepções que ocorriam dentro daquele entorno, daquela instituição católica. Depois veio Santo Agostinho. O que foi que Santo Agostinho fez? As suas concepções, as concepções do Santo Agostinho, era defender a fé como a forma de alcançar a salvação, né? E aí a gente vai entender por aquelas 5 solas. Lembra das 5 solas que eu falei na aula anterior? Que era falando da fé, que só Deus salvava, das forças divinas. Então era isso que o Santo Agostinho, né? Ele defendia essas práticas. E para vocês, meus amores, né? Finalizando, fica a atividade lá na plataforma.